Para a maioria das pessoas, os sentimentos, eles são como termômetros. Eles indicam que a vida está boa ou não. E eles indicam que a vida está boa quando há aquela sensação de alegria, bem-estar, felicidade, satisfação, disposição, esperança, amor, persistência, realização, paz. Ou então esses termômetros indicam que a vida não está boa quando há decepção, ansiedade, falta de perdão, culpa, insatisfação, tristeza, raiva, medo, estresse, angústia. E o que acontece é que muitas pessoas, elas vivem refém dos sentimentos como se não houvesse nada o que fazer com os sentimentos, além de sentar e esperar ele passar. E isso acontece porque a pessoa que é refém do sentimento, ela não conhece o funcionamento do mecanismo que produz o sentimento, que é o mecanismo do pensar, sentir e comunicar. Os sentimentos, eles fazem parte da natureza humana e eles são necessários. Por pior que seja o sentimento, quando em nível adequado, ele é absolutamente necessário para a sobrevivência. Se alguém, por exemplo, faz uma maldade com uma pessoa que você ama, automaticamente, né, naturalmente, você sente raiva. E com a raiva vem junto outros sentimentos correlatos para dar a você condições de enfrentamento, para dar a você condições para reagir e proteger a pessoa amada. E isso acontece sim com todas as pessoas. Só que cada pessoa tem o seu modo de reagir. São os sentimentos que movem ou paralisam uma pessoa. Eles fazem parte da natureza humana. O problema, ele está na exposição frequente e intensa aos sentimentos que podem se tornar tóxicos, porque os sentimentos tóxicos são sentimentos em níveis elevados e persistentes. E assim eles se tornam o quê? Nocivos à saúde. Como o próprio nome diz, eles intoxicam, eles envenenam o organismo. E quais são esses sentimentos? Raiva, ódio, mágoa, inveja, insatisfação, medo, insegurança, rejeição, estresse, ansiedade, apego, angústia, vergonha. Você conhece alguém que já teve experiência com algum desses sentimentos? Eu, por exemplo, já tive experiência com todos eles e várias vezes. E não precisa de muito esforço para perceber o quanto esses sentimentos fazem mal, o quanto esses sentimentos prejudicam e podem arruinar o dia, eles podem arruinar uma semana inteira, eles podem arruinar meses, eles podem arruinar uma vida toda. Eles podem arruinar relacionamentos, a saúde, eles podem causar tragédias. São, assim, incontáveis as situações desconfortáveis e problemáticas causadas por esses sentimentos. E Simone, por que esses sentimentos são tóxicos? Presta bem atenção. Todo pensamento, consciente ou inconsciente, ele produz uma pequena partícula chamada neuropeptídeo. Essa partícula é a forma física de tudo que pensamos a cada momento. E essa partícula, esse neuropeptídeo, ele transmite ao corpo o conteúdo do que foi pensado. E o tempo todo nós estamos pensando, e por isso o tempo todo nós estamos produzindo os neuropeptídeos, que são mensageiros, eles materializam, né? Eles traduzem os pensamentos em forma de sentimento, sensação e ação. Ou seja, o nosso sistema mente-corpo, ele se modifica de acordo com o conteúdo dos nossos pensamentos. Os sentimentos, eles produzem em nosso corpo uma química orgânica, as moléculas da emoção. E cada uma dessas moléculas, ela possui uma combinação e dosagem específica de hormônio que, quando persistente e em níveis elevados, eles produzem substâncias tóxicas que prejudicam a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a espiritual. Esses sentimentos tóxicos, eles interferem no nosso sistema imunológico, no sistema circulatório, na pressão arterial, no metabolismo, no funcionamento do fígado, dos rins, do coração, até mesmo na nossa pele.
Os aspectos emocionais e comportamentais, eles também são muito atingidos e prejudicados. Ele altera a nossa capacidade de raciocínio, o nosso autocontrole, o nosso poder de concentração, a capacidade de agir de forma inteligente, ou seja, nos momentos em que os níveis de sentimentos tóxicos estão altos, a probabilidade que nós temos de perder a cabeça, de perder o controle, ela é real. E o que acontece quando uma pessoa é exposta a um sentimento tóxico frequentemente? O interior dela fica ali concentrado, acionando a química das moléculas da emoção. O corpo dela fica ali em plena atividade. A pessoa estressada, por exemplo, ela está com excesso de cortisol. Uma pessoa com raiva, ela está com excesso de adrenalina. Uma pessoa com baixa estima, ela está com baixo nível de testosterona. E essa química orgânica causa vício, um vício na química da emoção, um vício emocional. Uma pessoa viciada em algum tipo de emoção, mesmo quando não houver razão para tal, ela buscará inconscientemente ou não por situações que alimentam aquele vício. E o mesmo acontece com todos os sentimentos tóxicos, com a agressividade, com a grosseria, vitimização, com a reclamação. Existem pessoas que são viciadas em maltratar, em serem maltratadas. Isso causa ciúmes, frustração, enfim. Todos esses sentimentos podem gerar vício. E como mudar isso? Qual que é a chave para a mudança? A neurociência ela comprova o que a maior parte das pessoas desconhece. Eu posso, você pode. Nós podemos interferir diretamente na produção das moléculas de emoção usando a nossa comunicação. Nós não somos reféns dos nossos sentimentos. Nós podemos alterar os sentimentos, nós podemos alterar de maneira intencional e de forma consciente. Nós podemos produzir a química da vitória, nós podemos produzir a química da ação, da felicidade, da alegria, de satisfação, de realização. E nós podemos sim mudar os resultados. Nós podemos mudar a nossa realidade. Isso é reeducação emocional. O caminho para aperfeiçoar a inteligência emocional. Todos os sentimentos, sejam eles tóxicos ou não, eles correspondem a uma série de alterações na comunicação. E a cura passa pelo pensamento e pela comunicação, que são os gatilhos para a produção dos sentimentos. Mude a comunicação. E como curar, Simone, esses vícios emocionais? Monitore o sentimento e a sua comunicação. Perceba a sua comunicação em momentos de sentimentos tóxicos. Encontrou com um desafeto na rua? Encontrou com uma pessoa que lhe fez mal? Identifique a emoção. Identifique o que o seu corpo está sentindo, o que o seu corpo está sentindo naquele momento que você vê aquela pessoa. Qual o sentimento que vem em evidência? Se a pessoa foi perdoada e é indiferente para você, ok, essa etapa está vencida. Agora, se você sentiu raiva, ódio, vontade de avançar naquela pessoa, depois de ter consciência das informações que o seu corpo está transmitindo, altere a comunicação. Controle a tensão muscular. Muda a tua postura. Equilibra o volume e o tom da tua voz. Mude a sua expressão facial, seus gestos. Mude a velocidade deles. Controle os seus movimentos. Se você estiver com alguma pessoa, use essas técnicas com a pessoa que está com você. Ou então, ligue para alguém, para você conseguir fazer com que os seus batimentos cardíacos voltem ao normal. Isso evita, inclusive, uma crise de ansiedade. E no seu dia a dia, produza intencionalmente dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, noradrenalina, GABA. Intencionalmente produza esses neuropeptídeos que proporcionam bons sentimentos. E como? Como fazer isso? Seja intencional.